Eu gosto do frio, mas aprendi que só ama mesmo o inverno quem não tem bebê em casa. É uma brincadeira, mas no fundo é verdade. Hoje, aqui no Momento Baby Be Free, eu conto com a presença da doutora Flávia Scheidauer, ela que é a pediatra fora da caixa, fundadora da amamentação científica, e vem com a gente aqui tirar algumas dúvidas em relação a esse período de frio, né, que a gente quer saber, doutora, como fugir dessa onda aí de resfriado, nariz escorrendo sempre, né? Começou frio, o vento mudou, a criançada já começa a ficar com resfriado, gripe e outros vírus, né, doutora? Como fugir disso? Seja muito bem-vinda aqui com a gente. Obrigada mais uma vez pelo convite, é uma honra estar aqui falando desse assunto. Ao contrário de ti, eu não gosto do frio e por mim poderia ser, né, temperatura primaveril assim o ano todo. Nós temos várias questões relacionadas, né, às infecções respiratórias na infância. Então vai depender muita coisa da idade dessa criança, da exposição à creche, se ela vai na escola, se tem fumantes em casa. Então são vários fatores, né? A infecção viral ela é causada na sua grande maioria por vírus. Os vírus eles duram geralmente em torno de 5 a 7 dias, mas como são milhares de vírus, mal termina uma infecção respiratória, uma criança já começa uma nova infecção respiratória por um outro vírus. Então as famílias e as crianças principalmente sofrem mesmo nesse período de muita mudança de temperatura e principalmente no inverno. E em relação aos recém-nascidos, tem muitas mães que inclusive deixam recadinhos lá, olha pessoal, de preferência não venha visitar, use máscara, mas a gente não recebe ninguém nos primeiros 30 dias de nascimento do bebê, enfim. Isso é exagero, doutora? Ou a gente deve mesmo enfrentar com mais seriedade, né? Principalmente quando o bebê é recém-nascido, não tem nenhuma vacina ainda, não vai ter imunidade. Queria que você comentasse um pouquinho desse primeiros dias de vida, dos primeiros dias de vida dos bebês. Realmente não é exagero. Os bebês pequenos, eles não têm imunidade nenhuma madura contra vírus em geral. Então, a principal imunidade, ela é passada pelo leite materno. Então, a primeira coisa de proteção para nós darmos para esses bebês é o aleitamento materno exclusivo. Nós sabemos, né, que nem todas as famílias vão amamentar, mas a gente tem que tentar o nosso máximo. Primeiro, proteção, amamentação. Segundo, evitar visitas desnecessárias nos primeiros 3 meses de vida e principalmente o primeiro mês. O que são visitas desnecessárias? Pessoas que não são parentes muito próximos, como avós e tios. Por exemplo, o meu melhor amigo, a madrinha, esses, se eles realmente, né, entendem a família, por quê? Porque o bebê, como ele não tem imunidade, ele vai para o colo de um adulto. O adulto ele pode estar carreando vírus na sua face ou na mão, se não lavar a mão, se não passar álcool gel, se não lavar o rosto. E ele pode não ter sintoma nenhum, mas aquele vírus chega na mucosa do recém-nascido, faz uma infecção inicialmente leve, que é o resfriado, o nariz trancado, mas pode fazer uma doença chamada bronquiolite, que é uma pneumonia viral, que não tem tratamento. Ela só existe tratamento de suporte, ou seja, a gente espera o organismo do bebê se recuperar. Só que muitas vezes isso acontece somente em UTI, não, né, em cenário de UTI. E muitas vezes, se o vírus for um vírus sincicial respiratório, que é extremamente grave, essa criança pode vir a óbito. Então, quando você tiver alguém da família ou amigo que solicitou que não faça visita nos primeiros 30 dias, respeite isso e não julgue. Porque só quem perde um filho por uma bronquiolite ou que fica 2, 3 semanas internado num hospital é que sabe o sofrimento todo dessa família. E antes dos 6 meses nós não temos nenhuma vacina de proteção viral para a doença respiratória. Nós temos aí a vacina pneumocócica e a vacina do hemófilos, que é feito com 2, 4, 6 meses, mas elas são contra infecções bacterianas.
Doutora, você comentou da bronquiolite, tá? Num dos tópicos aqui que eu preciso perguntar para a doutora para falar um pouco mais. Porque a gente vê muitos casos, como a doutora falou, de até óbito em crianças pequenas, né? Tem uma idade específica aí, recém-nascido, ou até qual idade que a criança está propensa a contrair aí a bronquiolite e o perigo que isso é, como, reforçar isso, como a doutora falou, né? Vai parar, sim, em alguns casos na UTI e em alguns casos também pode não suportar devido à gravidade disso. Menores de 1 ano, mas principalmente bebês menores que 6 meses, a bronquiolite ela pode ser potencialmente fatal se for pelo vírus sincicial respiratório. Como nós não temos como falar vírus sincicial não entre só um vírus mais simples, nós precisamos nos proteger contra tudo, né? E é só a gente entender como que foi o número de infecções respiratórias quando a gente estava na pandemia, que foi 0 fora o Covid. Por quê? Ninguém visitava ninguém, as pessoas usavam máscara na rua e para ir na casa de outras pessoas, a bronquiolite praticamente deixou de existir. A partir do momento que foi aberto, as pessoas pararam de usar máscara e começou todo mundo visitar todo mundo, a bronquiolite veio com tudo. Então veio para mostrar para nós que sim, lavagem do rosto, lavagem das mãos ou uso de álcool gel antes de pegar o bebê. E se você não está se sentindo bem, mesmo que seja rinite, use máscara para visitar um bebê pequeno. Não, por quê? Porque nas crianças, porque muitas vezes esses bebês, eles pegam dos irmãozinhos que estão na escola. Isso nós não temos como controlar, mas a gente consegue controlar os adultos. Mas infelizmente os adultos são quem mais tem resistência a respeitar muitas vezes o uso de máscara ou a solicitação daquela família de lavar a mão, lavar o rosto antes de pegar o bebê. As crianças entendem até muito melhor isso. É uma coisa tão simples, né? Uma questão tão simples da máscara, como você falou, vamos cuidar, né? Acho que fica esse o principal alerta aí para todo mundo, né? Que tem um parente, um amigo, um vizinho, enfim, que tem um bebê, então vamos respeitar, usar máscara, porque todo cuidado ainda é pouco, a gente sabe disso, né? Você falou ali de rinite, aí tem vários, além da bronquiolite, né? Nós temos bronquite, asma, várias questões respiratórias. Queria que você falasse um pouquinho também sobre a questão do uso da bombinha. A longo prazo, isso pode ter algum efeito? Não? Qual o melhor tratamento? O que fazer nesses casos, doutora? Então, nas crianças, né, que são atópicas, que fazem uso de medicação inalatória ou nasal, né, para rinite ou asma, ainda bem que hoje nós temos as bombinhas. Por quê? Porque a bombinha age só no pulmão, ela pode causar aceleração no coração, que o pessoal tem medo, mas 30 segundos depois volta ao normal, não faz alteração cardíaca nenhuma. Não altera crescimento, não altera nada. Antigamente a gente só tinha xarope de prednisolona, xarope de salbutamol, a gente tinha Berotec, Atrovente, medicações que eram feitas de uma forma que acabavam dando mais reação sistêmica e acabava a longo prazo reduzindo estatura, deixando a criança assim gordinha, que era a retenção hídrica por causa do corticoide. Mas cada vez mais as medicações inalatórias estão mais modernas, elas não são perigosas, elas podem ser usadas a partir do 6º mês de vida, com prescrição médica, com indicações, elas são seguras e devem ser usadas assim adequadamente conforme a orientação. Às vezes a gente presta muito mais confiança no Google ou no que o pessoal do Instagram falou. A gente precisa ter um médico de confiança, que você tenha uma boa relação, né? Que você saiba que seja uma pessoa baseada em evidência científica. Mas antes de tudo, a gente precisa lembrar que a prevenção das doenças respiratórias começam com a vacinação. Então nós precisamos vacinar nossos filhos com as vacinas disponíveis que são seguras. A partir do 6º mês nós podemos já vacinar contra a influenza H1N1, todo ano nós precisamos vacinar. A partir dos 6 meses é feito 2 doses com intervalo de 1 mês e depois 1 dose por ano até os 5 anos pelo menos, que é a faixa de risco para a influenza. As crianças têm vacina para o Covid, também é uma vacina segura, própria para criança, a vacina da Pfizer, a do Butantan está ainda também nessa questão das crianças, mas mais aqui no Brasil, a que mais tem é a vacina infantil da Pfizer. Ela não causa problema no coração, ela não causa miocardite. Ela também pode ser feita a partir do 6º mês de vida, são 3 doses. E elas protegem. O vírus da Covid, apesar da criança não ser
a essa faixa etária abaixo de 5 anos não ser tão de risco quanto é para a influenza, ele também protege contra a doença grave, que pode ser a bronquiolite causada por Covid. O melhor caminho para prevenir é a vacinação e tem muitas disponíveis aí, como a doutora falou, seguir o calendário certinho, o calendário anual, e ficou alerta até para os pais que de repente, por um motivo ou outro, esqueceram. Checa, né? Busque o seu profissional, seu médico, o médico da família, o pediatra da criança, para ver se está tudo certinho, porque isso realmente faz a diferença e vai fazer lá no futuro, né, doutora? Sim, a gente pensa, não, mas a gente quer sempre solução mágica, né? Eu quero uma solução mágica para emagrecer, eu quero uma solução mágica para não envelhecer e eu quero uma solução mágica para o meu filho não ficar doente respiratório. Mas infelizmente não tem solução mágica, nem remédio milagroso. A gente começa através da hora dourada, da amamentação exclusiva até o 6º mês, da vacinação. Se eu puder não mandar o meu filho antes dos 2 anos para a escola, postergar a frequência na escola o máximo possível, mas se a minha rede de apoio, eu preciso retornar a trabalhar e eu preciso botar meu bebê na creche a partir do 6º mês, então eu preciso escolher, se possível, uma creche que tenha turmas pequenas, que seja um local arejado, que as crianças fiquem mais ao ar livre, que não fiquem tão trancadas dentro do ar-condicionado para ficar aquele vírus circulando. E lembrar de fazer a lavagem nasal quando essa criança chega em casa, porque a lavagem nasal ela retira a camada de poeira e de vírus que está na mucosa e aí evita que esse vírus penetre e cause a infecção. E a gente precisa ter sempre uma alimentação rica e variada em frutas e legumes, sendo isso possível. A gente sabe que algumas crianças são mais seletivas, mas o comportamento alimentar da criança ele é construído a partir do 6º mês de vida. Então, muitas vezes, se a família tem hábitos alimentares um pouco ruins e a criança acaba adotando esse comportamento alimentar mais com ultraprocessado e comida tranqueira e não mais frutas e legumes, ela pode também não ter todo o benefício do seu sistema imunológico relacionado também a uma alimentação inadequada. Doutora, muito obrigada pelas dicas compartilhadas aqui com a gente, dicas riquíssimas que com certeza a gente vai anotar tudo certinho aí, um puxão de orelha, digamos assim, também em alguns casos, né? A questão da vacinação, de ficar atento ao calendário, né, das crianças e prestar muita atenção nisso, né? Nos cuidados, para que no futuro também a gente diminua esse número de doenças e proteja sempre mais as nossas crianças, né? O quanto a gente conseguir, como a doutora falou, né? Se quanto for possível a gente conseguir oferecer essa proteção. Obrigada mais uma vez e nos encontramos em breve, né? Falando também de doenças respiratórias nesse período aí de inverno, que o assunto rende bastante, né, doutora? Obrigada, viu? Muito obrigada. Até mais.